Muito bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa parte 4 do webinar de técnicas avançadas de análise de motores elétricos. Eu sou Isaac Lacerda, da Vitec Consultoria, e em conjunto com a PDMA nós estamos promovendo toda essa série. Então, desde a parte 1 até agora, nós estamos juntos aqui. Mais uma vez, eu queria deixar o convite para vocês aqui para nos seguir nas redes sociais, tanto a Vitec quanto a PDMA. Nós temos páginas no LinkedIn, canal no YouTube. No canal do YouTube da PDMA você vai ter vários estudos de caso, falando sobre defeitos específicos de equipamentos, de motores, exemplos. Então, enfim, são exemplos muito bacanas que você consegue trazer para o seu dia a dia e tirar muita dúvida. No nosso LinkedIn, a gente, além da parte de posts técnicos, a gente divulga também o nosso calendário de eventos para essa época de quarentena e depois pós-quarentena também. Então, fique de olho, siga a gente lá para você ficar sabendo sobre todos os eventos que estão por vir. Nossa agenda de webinars bastante agitada no mês de abril e a nossa intenção é continuar isso também no mês de maio. Então, a gente tem uma série de análise de motores elétricos, que é essa que vocês estão acompanhando com a gente, que é a parte 4, é hoje. A gente vai ter a parte 5 na próxima quarta-feira, dia 13 de maio, encerrando essa série. Mas a gente tem outras séries também rolando, outros webinars das outras tecnologias que a gente trabalha também acontecendo. Então, a gente tem uma série de análise de lubrificantes, que também vai fazer, a parte 2 foi ontem, a parte 3 vai ser semana que vem. A gente fala um pouquinho sobre PeakView, a gente quer voltar a falar um pouquinho sobre PeakView, então a gente vai ter mais um evento sobre PeakView em breve. Mas a gente já tem dois que já só está faltando fechar a data, que é a tecnologia Motion Amplification, que é a análise e medição de vibração através de filmagem. A gente vai falar um pouquinho sobre as novidades também, veio muita novidade interessante nessa nova versão do sistema. E a gente, com um convidado muito especial, a gente vai falar sobre manutenção prescritiva indústria 4.0. Então vai ser bem interessante esse bate-papo. É um termo que está bastante em voga agora, manutenção prescritiva. A gente vai entender melhor o que é essa manutenção prescritiva, o que ela pode trazer para a gente, como que ela se encaixa nesse contexto da indústria 4.0. Então, essas duas datas estão a definir. Então, siga a gente lá nas redes sociais para que vocês fiquem sabendo quais são os dias certinhos e o link para vocês poderem fazer inscrição também nesses webinars das outras tecnologias. A gente passou já na parte 1, parte 2 e parte 3 da nossa série de análise de motores elétricos em rotor, estator, entreferro e circuito de alimentação. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isolação e qualidade de energia, análise de energia. E na semana que vem, na próxima quarta-feira, a gente vai falar sobre aplicações especiais, motores síncronos, geradores, motores com rotores bobinados. Então, são aplicações especiais que, volta e meia, a gente teve bastante perguntas ao longo dessa série sobre motores síncronos, sobre motores de rotor bobinado. Então, vai ser bem interessante que a gente vai falar um pouquinho específico de como as análises que a gente faz podem ser aplicadas, que a gente faz normalmente para motores de indução, podem também ser aplicadas para motores de indução de rotor bobinado, motores síncronos e geradores. Então vai ser um bate-papo bem interessante, é um tópico bastante pedido e que na semana que vem a gente vai poder conversar com mais calma sobre essas aplicações especiais. Mais uma vez, eu peço para vocês fazerem suas perguntas, então no canto inferior direito aí da tela de vocês têm o campo de fazer uma pergunta. Fique à vontade para fazer perguntas para a gente vai tentar responder aqui ao vivo. Se não der tempo para a gente responder ao vivo, a gente vai responder sua pergunta e enviar por e-mail depois. Então, não fique com dúvida, pergunte, que a sua participação é muito importante para a gente poder fazer esse bate-papo mais produtivo. Hoje conosco, mais uma vez, o Herbert Libreiros, nosso gerente da divisão ibero-americana da PDMA, engenheiro industrial com mais de 20 anos de experiência em supply chain, nos últimos 5 anos auxiliando especificamente cimenteiras, refinarias e papeleiras a melhorar ou implantar programas de manutenção preditiva de ativos elétricos e segurança industrial. Então, é um nosso parceiro de longa data, que tem uma experiência gigantesca aí nessa parte de análise de motores elétricos e vai compartilhar conosco mais uma vez aqui um pouquinho de conhecimento sobre isolação e sobre análise de qualidade de energia. Então, Libreiros, por favor, fique à vontade.
Muito obrigado, Isaac. Muito obrigado à Bitec e aos participantes. Então, vou começar aí a compartilhar a tela e tal. Então. Isso, já estamos vendo sua tela. Tá. Aí, pronto? Tá. Não. Está aparecendo o navegador. Não está a apresentação, não. Tá. E aí? Eu continuo só com o navegador aqui. Tá, o meu está subindo aí. Ok. Tá. Com a barrinha verde aí, passando de esquerda para direita. Deve estar ainda carregando um pouco a apresentação. Tá, sim. Aí, já. A minha subiu. Não, acho melhor você parar de compartilhar e compartilhar novamente essa tela, para a gente tá. ver se aparece aqui. Tá. Então, paro aqui. Compartilho novamente. Tá. Perfeito, agora sim. Agora sim, tá legal. Tá. Então, aí tenho aí 3 diapositivas aí de repasso e a gente vai começar com o caso da qualidade de alimentação, tá? Que é um caso de um motor DC, né? Então, né, para o cara que o pessoal que está chegando hoje, a PDMA está em Tampa, na Flórida, né? E somos ativos na Preditiva desde 1983. E a tecnologia que a gente tem é o MC Max, né? Que é aqui esta maletinha pequena, portável e tal, que faz análises para motores, geradores em estático e dinâmico. Então, vocês têm lá a análise vibracional e que cobre 50% dos problemas dos motores, né, os problemas mecânicos. A PDMA cobre o restante 50%, a parte elétrica. Então, a gente vai ver praticamente hoje problemas elétricos, anomalias elétricas. Né? Então, os problemas nos motores, né, o que acurta a vida dos motores, são praticamente 4 categorias. Né? Tem muitos, né? Mas se você quiser agrupar em categorias, seriam 4. A primeira, a termal, a segunda, a mecânica, a elétrica e a ambiental. Então, na térmica, né, problemas térmicos é temperaturas, excesso de temperaturas, descargas de corrente, tensão, alta tensão, baixa tensão. Em mecânica, a mesma vibração natural dos processos, né? Tem uma vibração, mas tem outros componentes, por exemplo, poleias muito tensas ou pouco tensas, P-manco, tem outros elementos mecânicos. Mas essa vibração natural do processo gera um deterioro aí nos componentes do motor. Elétrica, né? Vocês têm variadores, inversores, harmônicos. Na mesma rede tem aí computadores que alteram a sinal. E aí o caso final, a gente vai ver uma situação muito simpática, né, com a distorção elétrica. Um caso aí que está no final da apresentação de hoje. E ambiental, praticamente explica sozinha, né? Vocês têm processos, minas, cimento, que tem muita poeira, muita sujeira, né? E mesmo quando o cara no programa de lubrificação,
aí faça um pouquinho mais de graxa excessiva aí nos isolamentos dos motores. Então, né, esses 4 componentes acortam a vida dos motores. O ideal seria se você tem a possibilidade de receber um motor e aí analisa. Aí você tem aí uma folha de vida, né, um currículo do motor com os baseline, chama, né, com os dados de chegada. Depois você faz um trending, né, que é levar o histórico. E aí assegura que os dados vão igualzinhos com os dados de chegada. No momento que os dados deram uma desviação, aí você analisa, corrige e os dados voltam a ser os mesmos dos dados iniciais. E depois já não foi uma desviação, né? No troubleshooting, no diagnóstico, já tem um problema. E então você tem que analisar e consertar. Então, seria a proposta, né? Motores novos, recém-bobinados, acompanhar aí com o histórico. E se um dia tem aí um problema, né, que está ocasionando, tem que ter a capacidade de identificar o problema e resolver, né, consertar lá in situ. Okay. O conceito de diagnóstico, e depois dessa diapositiva a gente começa com os casos. Lembrem, são 6, né, as 6 zonas de falha, né, no sentido dos eletrões, seria, então, a qualidade de alimentação, que vocês provavelmente recebem da cidade. Alguns de vocês geram sua própria energia, né? E aí essa energia vai passar por um circuito de potência. Depois vai passar por um cabeamento, que se chama isolamento, e tem isolamento dos cabos, e isolamento no motor lá no interior. Lá dentro da gaula tem um stator, a parte estatórica, tem um rotor, a parte giratória, rotativa, e tem um entreferro, que é a câmara de ar que se encontra entre o estator e o rotor. Tá, legal. Aqui o PowerPoint indica que aguarde um pouquinho aí que está recargando. Tá. Vocês têm a mesma tela minha? Na barrilla com a barra verde passando? Isaac? Alô? Tá, pronto. Tá, legal. Você já está todo pronto lá, Isaac? Todo legal? Sim, as zonas de falha, né? A gente consegue ver as 6 zonas de falha, isso. Ah, tá. Aqui a minha tela congelou, mas já está pronta, né? E aí que faz o teste como faz, né? Então, o MCE é o aparelho que faz análise em estático. Então, das 6 zonas de falha em estático, é possível medir 5 delas, né? Circuito, isolamento, estator, rotor, entreferro. Qualidade de energia, não, né? Não tem energia, está desligado. E já com o motor ligado em operação, você faz a medição de 5 zonas de falha. Seria na qualidade de energia, circuito, isolamento, não, tem que estar parado, né? Estator, rotor, entreferro. E o MCE Max, o aparelho, o combo, o mais utilizado, ele faz os 6, né? Dependendo aí se está desligado ou se está na operação. Então, começando aí com a zona de falha da qualidade de alimentação, aí a gente tem os problemas mais comuns, são os desequilíbrios. Então, tem desequilíbrio de corrente, de tensão, tem harmônicos, mesmo de corrente de tensão. Tem um negócio aí chamado fator de cresta, eu vou mostrar aí mais na frente. E tem a alto e baixa tensão. Então, vamos direto aí a um caso. Este é um caso aí de uma variador, vocês falam inversor, né? Um falho no inversor DC, corrente direita, corrente contínua, né? E é um extruder, chama-se um extruder cold feed, alimentação fria, extruder, né? Que está apresentando aí um estrago. Aí
já sabem qual indústria é, né, e tal. Então, né, o extruder tem essas características: 500 voltios, 400 amperes, 250 cavalos, 850 revoluções por minuto. Mas a gente vai observar aqui o campo, né? No campo, a tensão do campo são 300 voltios. A corrente no campo são 7.600 amperes. Então, chega neles. Mas antes de começar aí os dados, como funciona um inversor? Um inversor tem aí, chegando, tem 3 fases, A a C de corrente alterna, que vão passar por um rectificador DC, né? Os quais têm um bus e tem um filtro. Depois, este passa para a armatura, né? Não sei se você chama coletor, não sei, eu vou chamar de armatura, né? Coletor aí. E tem uma armatura, tem um campo, que é onde a gente vai avaliar o problema, né? Tá. Aí, em setembro de 2015, pegaram essa señal. Então, essa señal se chama domínio no tempo. E aqui vocês têm, na parte superior, tem tensão, só uma fase, né? O usuário graficou uma fase. E aqui tem a entrada e saída de corrente. Intensidade 1, intensidade 2, né? A entrada e saída. E até aí, até esse momento, é tudo normal. Uma señal DC, né? A señal DC não é perfeita, mas você pega, aceita, observa, guarda e aí começa a levar uma tendência. Se começa a ter distorções, então aí você suspeita. Ou se não, você compara com outro motor igualzinho. E se os dois estão iguais, então tudo legal. Se um está mais distorcionado do outro, aí você suspeita daquilo que está distorcionado. Então, até o momento, só pegue assim, aceite. Então, o anterior, este é o domínio no tempo. Mas aí você não tem frequências. Aí você pode perguntar para o software, ou não pergunta, você indica para o software, com um clique, agora eu quero o domínio de frequência. Então, mostra aí o domínio de frequência, que esse é o domínio, você aceita que é a señal de L, né? Então, aqui o software está indicando normal, mas olha só, a frequência dominante num variador DC tem que ser 360 Hz. Por quê? A frequência de linha é de 60 Hz, mas ele trabalha com 6 pulsos. Então, 60 Hz multiplicado por 6 pulsos seria 360. Então, legal aqui, a frequência dominante, o dominante quer dizer a mais alta de todas, é 360. Então, tudo legal. Indica, tem 60, 120, 130, 240. Assim. Ideal, no mundo ideal, eles deveriam ser assim, uma diagonal. Mas é o mundo ideal, né? O mundo ideal não sempre acontece em planta. O mundo ideal normalmente acontece nos laboratórios. Então, mas deixa aqui, tem um dominante 360. Então, legal, você aceita que está em condições normais. Aqui tem um pouquinho de ruído, que você deixa aí, né? Se no tempo tem uma anomalia, aí vai ter mais ruído e a frequência dominante já não seria ela, seria outra diferente. Então, chegou aí setembro de 2015. Então, não tem sinais de AC entrando no motor, né? Mas chegou aí dezembro de 2015. E aí você observa agora que a señal tem distorção, os dois, tensão e corrente. Então, agora sim está a missing hump. Missing hump quer dizer, como chama aí o que tem os camelos, os dromedários? Então, Corcova. Corcova. Então, está missing a corcova aqui, né? Vou mostrar acá. Né? Tá.
Mas é na Corcova e tem uma distorção nas señais de corrente. Então, agora sim, parece, né, pela gráfica, que não estivera disparando corretamente o CSR, que é o componente que faz os disparos. Aqui eu tenho a gráfica um pouquinho mais direita, só com uma tensão e só com uma linha da corrente. E aí você observa que não. É a mesma gráfica, né, mas um pouquinho mais grande. Aí confirma que tem uma falha nos disparos. E aí, no mesmo gráfico, né, que você indica para o software, agora eu quero ver o domínio de frequência. Olha, agora a frequência dominante é 60 Hz. Né? E a 360 está embaixo. Agora é ao contrário, está indo assim. Né? Legal. Então, com isso, você já sabe que tem uma señal AC entrando no sistema. Então, agora já tenho suspeita alta. E se eu tivesse aí um outro motor aí para comparar, para ser um comparativo, eu vou comparar. Mas antes de comparar, eu vou mostrar para vocês a diferença setembro e dezembro. Esta aqui é a gráfica de setembro. Esta aqui é a gráfica de dezembro, né? Para fazer a comparação mais fácil. Né? Tá legal. Outro detalhe, no mesmo período de tempo, né, 0,2 segundos, eu tenho aqui 5 ciclos. 1, 2, 3, 4, 5. Em dezembro, já tenho 10 ciclos, né, o que indica que tenho uma alteração na señal. Outra dica mais. E aí, o mesmo domínio de frequência, setembro, dezembro, aqui eu tenho um ruído assim, aqui eu tenho um barulho maior, né? Tenho mais picos e tal. Mas o importante são as dominantes. Dezembro tenho 60, 120. E aqui tenho 60, 60 aqui, 360 lá, né? Então, vou comparar aí com outro inversor. E o outro inversor está igualzinho ao motor que a gente está analisando quando estava em setembro. Então, aí dá para concluir, né? Então, a decisão foi consertar o inversor de frequência, não o motor, né? Então, a vantagem destes que não foi necessário substituir o motor e o tempo de produção não tive tempo ocioso. Qual é a vantagem deste? É muito mais barato e muito mais fácil reemplaçar um inversor que reemplaçar um motor. É muito mais barato, mais fácil. Mesmo assim, seu motor é DC. Motor de corrente contínua é caro, são únicos, são difíceis. O lead time, o tempo de entrega é muito longo. Então, se vocês têm uma suspeita, um dilema in situ lá na planta, se o problema é o motor, o problema é o inversor, orem para que o problema seja o inversor. É mais rápido, mais barato, mais fácil. Então a decisão que eles fizeram foi a seguinte, aqui na terceira linha. Então, eles programaram uma atualização do VFD, né? VFD é inversor de frequência, em inglês é Variable Frequency Drive. Uma atualização do drive foi programada para uma semana depois, aí, durante o período de Natal. E pronto, um upgrade aí do inversor. Tá, legal. E aí, pós-reparo, você vai pegar a señal para ver se consertou bem e tal, e voltou a señal normal, a señal que tinha aí em setembro, e a señal que tem o motor que está ao lado dele. Legal, né? Então, aí, até o momento, Isaac, vocês têm perguntas ou não?
Tem algumas perguntas, mas vamos fazer na mesma dinâmica da semana passada. Vamos deixar para o final as perguntas e aí a gente vai para organizar melhor o tempo, ok? Tá legal. Então, aí para os caras que têm lá motores DC, aí deixo aí uma lista de coisas aí para você pensar, né? Olha, legal se você tivesse a oportunidade de fazer o mesmo com os dados em estático, chama aí com o MCE, né? Por quê? Porque aqui o problema foi claro. Uma señal presente no 60 Hz é um indicativo da uma señal AC entrando no sistema, que não deve acontecer. Mas tem vezes que o problema precisa um pouquinho mais de informação. Ou mesmo assim, para conferir ainda mais. Então, a correlação de dados dinâmicos com dados estáticos, cara, é uma ferramenta muito, muito valiosa. Valiosa demais. Né? Então, olha só, sempre que você tenha uma unidade semelhante para comparar, sempre use. Que acho que vocês já usam, né? Mas a minha função aqui é lembrar as boas práticas, né? Então, por isso está com o interrogante aqui. Você tem unidades semelhantes para comparar? Sim, então faça, utilize, né? Logicamente, observar os harmônicos presentes no sistema, né? O exemplo foi muito claro. E, assim que possível, testar em diferentes pontos. Acima, a gente fala águas para cima, águas para baixo, né? Ao longo da linha. Legal. Então, vou abraçar aí a zona de falha de isolamento. Aí já sabe o tipo de indústria deste caso. E o motor é importante, né? 2.300 volts, 2.000 cavalos. Trabalha num sistema de 60 Hz. É um caso muito simples. Chegou o cara, fiz o teste. Quando acaba de fazer o teste, o software envia aí um diagrama polar, chama. IST. Esse circulinho aí, um nolinho. E aí, ó, no anel interior, tem as 6 zonas de falha. Aquilo que está em vermelho, você faz clique aqui e o anel exterior vai mostrar as variáveis que indicam por que o software achou que ficava em vermelho. Então, isolamento está em vermelho, fala que encontrou um índice de polarização de 1.22, 12.000 picofarádios e 12 megaohms de resistência a aterramento. Tá. Então, um valor muito, muito baixo, né? O RTG. Aí eles tinham o histórico aí de 3 anos, e aí chegou, aqui estavam em 3 dígitos anteriormente, e aqui chegou a 4.8. Muito, muito baixo, muito, muito baixo. Tá, legal. Fazem um índice de polarização, que ainda está baixo, né? Os valores são baixos, mas a curva do índice chega aqui no primeiro minuto a 30 megaohms e acaba em menos de 40. Então, isso foi em abril. Então, aí confere que não, que o isolamento está pobre. Então, eles fazem aí um recorrido para identificar os cabos e encontraram essas fotos. Legal. Aí. Então, foi rapidinho aí. Chegou. Então, depois de isso, eles reemplazam os cabos, fazem aí um conserto aí rápido pela pressão de produção. E olha, melhorou um pouco, né? Antigamente acabava em 40 megaohms, mas estava no RTG, estavam 4, lembra, né? Aqui no minuto 1, eu estou em 48. Ainda, então, estou não na situação ideal, mas numa situação, em inglês se chama servível.
Então, essa solução não é a solução final, mas é a solução que te leva até a próxima parada. Então, é a solução que evita que você pare a produção. Então, você sabe que não tem um sistema ideal, que não está sarado, né, totalmente, mas ajuda a chegar até o final da produção. Por exemplo, a aspirina não é a solução final, mas ajuda a que você passe o dia e amanhã vai onde é o médico. Então, serve ou não serve uma aspirina? Lógico que serve. Neste caso, eles fizeram uma aspirina deixar servível o isolamento até a próxima parada e aí fazer um conserto já mais profissional. Então, né, aí o problema e a solução foi qual? A umidade passou pelos cabos e chegou aos terminais do motor. Então, foi umidade lá dentro da jaqueta, né? Aí, esta aspirina, né, salvou o motor crítico de 2.000 cavalos que não tem sobressalente. Então, não só salvou o motor, mas salvou a parada de produção. E praticamente, sem um programa de teste, esta falha passaria despercebida. Quer dizer que o pessoal só saberia da falha quando a parada, o dano já aconteceu. Tá, legal. Então, um caso legal. Olha, uma ação pequena e legal, uma aspirina, que ajudou a economizar 250 mil, desculpe, aqui, 250 mil dólares por dia de produção. Isso custaria se tiver parado, né? Se vocês, se a parada for uma surpresa. E o dano, né, do motor, né, um rebobinado completo do motor, que se não agem em tempo, seria entre 25 mil e 50 mil dólares. Legal. Então é um caso, eu acho um caso muito bonito, né, pela situação, combina as necessidades da produção, com manutenção, com custos e tal. Legal. O seguinte caso, um caso eu achei engraçado, né? Eu tive a oportunidade de participar neste caso, uma usina açucareira aí na Guatemala. É um caso bonitinho, a gente vai ver, né? Tem a combinação de todas as zonas de falha. É um motor crítico de 460 volts, 200 HPs. 220 amperes. E legal, o motor não é grande, não é pequeno, mas a usina é muito, muito antiga. Então, a razão pela qual eles escolheram, esta foi uma demonstração, fazer a demonstração neste motor, era porque cada motor instalado aí durava exatos um ano. Um ano. Só durava um ano o motor. Eles sabiam. Já na verba, tinham o dinheiro para o reemplaço do motor, que sabiam que o motor que instalava ali nesta operação, nesta aplicação, durava um ano. E ninguém sabia por quê, né? Era engraçado, né? Esses caras são de Guatemala, são descendentes dos maias. Eles falavam, não, tem um fantasma, tem um feitiço, né? E tal, e brincavam com esse jeito, assim, desse jeito. E aí, há 6 meses que se instalou este motor. Então, na cabeça deles, só faltavam 4 meses para que o motor estragara. Só isso. Então a gente chegou lá e fiz o teste. Essas são as telas do relatório, né? Por isso, a resolução dos números não ficam tão bonitinhas, né? Porque eu peguei o PDF e
curtei aí uma parte e peguei aqui, né? Colhi aqui, né? Você vai direto do relatório. Mas aqui no canto inferior direito, eu tenho os dados mais relevantes. Então, na prova de power test, que é a prova de potência, né? A qualidade de alimentação mostra o seguinte: tensão, desequilíbrio de voltagem, de tensão, 0,2. Desequilíbrio de corrente, 3%. De impedância, 1,5. Os fatores de potência, todos em 0,9. E está trabalhando com uma carga de 91%. Tudo perfeito, praticamente. Tem aqui um pouquinho de harmônicos na alma amarela, mas nada grave. Nada... Legal, olha, tudo está perfeito, né? Então, só aí no relatório, até momento, se a gente tem que reportar algo, seria, olha, os harmônicos estão chegando quase a 5%, mas nada grave, né? A onda, o domínio do tempo, da tensão, aí tem legal, não tem nada, né? O fator um pouquinho aí de distorção que é gerada pelos harmônicos. Isso explica a falta da suavidade aqui, mas tudo bem. Mesmo com a onda de corrente, o domínio no tempo de corrente, legal, os máximos e mínimos, tudo legal, máximos, mínimos. Aquela pequena distorção, mesmo assim, pelos harmônicos. Legal. A gente fez aí uma prova de avaliação de rotor, que a gente viu o rotor a semana passada, né? E aqui tem a frequência de linha, 60 Hz. E se a frequência de descarregamento está aqui embaixo da linha azul, tranquilo. Então, não tem problema de rotor nenhum. Então, até agora, o mundo é ideal, né? Excentricidade, que são 4 picos, aqui as xis vermelhas, né? Se estas xis vermelhas estão embaixo da linha amarela, não tem problema de entre-ferro. Não tem. Então, cara, qualidade de alimentação legal, circuito legal, rotor legal, entre-ferro legal, estator legal. Faltaria isolamento em estático, mas em dinâmico, tudo é legal. Então, acabou aí, e aí a gente faz, eles falam, olha, e a gente pode desligar o motor para fazer o teste em estático? Faz. E quando eu faço já em estático, esta tela é do primeiro teste em estático, né, que chama o Standard Test, vocês talvez lembram. E aqui é feito desde o arrancador. A gente está na sala. Então, olha, mostra aqui os dados. Desequilíbrio resistivo, 8,5% em vermelho. Desequilíbrio indutivo, 46%. Então, até um momento, em dinâmico, todo era perfeito. Rotor, estator, entre-ferro, circuito. Aqui, desequilíbrio resistivo, que é um indicador de circuito, fala que não, que o circuito está ruim. E o desembalamento indutivo, que é um indicador de rotor, estator, entre-ferro, fala que tem 46%. Então, agora, nesse teste, eu tenho 4 zonas de falha, que indicam que tenho problemas, mas até 3 minutos atrás, falava que não, que tudo era bem. E aí, por que esta contradição tão grande, né? Olha, quando isso acontece assim, vocês talvez aí isso vai dar risada, okay? Vocês têm bandejas lá nas usinas que estão projetadas para carregar, por exemplo, 6, 12 cabos, no máximo. Mas chegou aí uma expansão e o cara fala, não, bota esses cabos acima dessa bandeja. E uma bandeja que estava projetada para 6, 12 cabos, acaba com 20, 30 cabos lá acima dela. Esse chama, né? Tá, desculpe. Eu fiz aí o teste RIC, aí mesmo do arrancador,
E o teste Richter mostra como se tivesse aí um problema de estator. Olha, ainda mais louco. E faço o índice de polarização. E o índice de polarização acaba no minuto 1 com 1000 megaohms. Que é um valor aceitável, né? Tem um pouco aí de contaminação, mas nada grave, está 1000 megaohms. Então, aí, nesta parte aqui, né, que eu falei da desequilíbrio resistivo, desequilíbrio indutivo, que é muito alto em estático, mas em dinâmico não tinha problema. Este chama tensão induzida, né? Aí você, como sabe, a próxima medição que a gente fez foi ir direito aos terminais de motor. Olha, nos terminais você tem desequilíbrio resistivo de 0% e desequilíbrio indutivo de 5%, sem alarmes. Legal, tudo normal. Então, por que esta señal, desde o arrancador, dá estes valores? Então, aqui estou fazendo aí, estou mostrando aí os morolites terminais. Tá? 0, tá? Legal. E o Rique já deu legal aqui, né? Tá? Tudo legal, desde os terminais de motor. Aqui, desde o arrancador, desde os terminais de motor. E aí, o que acontece é o seguinte, nas bandejas que vocês têm projetadas para 6, 12 cabos, e aí mefiam 18, 24, muitas vezes precisam aí de uma corda aí para amarrar, para suportar e tal. Quando você desliga seu motor e os outros continuam trabalhando, isso tem chama tensão induzida. Essa señal dos cabos, dessa quantidade de cabos, distorção entra na señal do motor que está em estático. Então, chama a tensão induzida. Chama, né? Então, isso, o que mostrou foi que tinha os cabos, excesso de cabos na bandeja. Mas, até o momento, não é problema de motor, né? É o problema do sistema como tal. A gente continua a investigar, né? E aqui, direito nas terminais de motor, a gente faz o índice de polarização. O índice de polarização, olha, no arrancador, no minuto 1, tem 1032 megaohms. Aqui no minuto 1, tem 19.000, quase 20.000 voltios, megaohms. E aqui acaba em 60.000 megaohms. Então, tem aí, lá no interior do motor, tem um isolamento muito, muito forte, com 20.000 megaohms no minuto 1, acabando em 60.000. No arrancador, tem um isolamento que chega até 1.000. Então, os cabos no trajeto, o isolamento, está muito fraco comparado contra o isolamento do motor. Então, a solução seria só reemplaço de cabos e reprojetar as bandejas, que essa tensão induzida está entrando no sistema. Legal. Então, o motor não vai aguentar esta pressão com cabo fraco e com a tensão induzida. E aí encontraram um problema. Os cabos estão muito fraquinhos, né? Então, por isso, cada motor que entrava lá durava um período, né, aproximadamente 1 ano, porque não era problema motor, era problema, a gente chama, era problema dos periféricos. Então, aí a economia foi $60.000 em custo de substituição, instalação do novo motor, que já estava na verba. Eles estavam acostumados a trocar este motor cada ano, né? E a partir desse ano adiante não foi necessário. Foram praticamente $60.000 anuais, né?
E o fantasma, falam aí as malas línguas, que o fantasma foi embora, foi para outra usina. Legal, né? Então, aí está. Tá. Lembrando um pouquinho aí a analogia que eu hice de telefone tradicional com o telefone móvel, né? O MC+, tem muitas tecnologias incorporadas lá na mala, né? Mala portátil, né? Tem aí um megômetro, um medidor de resistência digital, um amperímetro, qualidade de energia, voltímetro, medidor de impedância, medidor de indutância, de capacitância, né? Uma power factor, medidor de fator de potência, e tem a señal de corrente e tal, mas o software com alarmas e tal. Então, uma solução muito bacana, muito prática, né? Muito fácil. Uma pergunta que eu recebi aí escrita era se tinha uma forma de fazer a medição sem abrir o portão. Sim, tem. Né? Então, chama NTAP 2. NTAP 2 quer dizer Motor Test Access Panel. Seria acesso a painel para avaliar os motores, para testar os motores. Né? Então, assim seria a forma tradicional para motores de alta, média, né? O cara aí com o macacão, aqui vestido com o macacão, com a dobre luva e tal. E aqui seria esse mesmo cara, assim, chegando aqui no portão, aqui com uma chupeta, né? Um cavinho que entra aí. E como fazem, né? Para fazer isso, lá no interior, na parte interior do portão, tem que instalar aí esse cartãozinho pequeno, né? Que o cartão tem as 3 fases já de tensão e 3 fases de corrente. Se eu acompanho aqui as 3 fases de tensão, o cabo cor marrom chega aqui e aqui ele conecta com o parafuso. E aqui os cabos de corrente são aqui os cabos entrelaçados de preto e branco, que tem aí seus próprios sistemas toroidais. Eles trazem aí a dona preta e tal, os CTs, né? Mas o cabo de terra, o verdinho lá, legal, né? Então, ele está permanentemente conectado aí ao sistema e este leva a señal aqui ao ponto, a se chama o porto, né? O porto de saída, que seria aqui na porta interior, seria este mesmo porto. Legal, então, aí para contestar a pergunta da semana passada, né? Mesmo assim, o lema, né, da PDMA é a simplicidade, talvez a máxima sofisticação, né? A gente está muito orgulhosa de ter uma tecnologia altamente sofisticada, mas altamente simples. Muito simples, muito fácil de usar, né? E de entender, de analisar e tal. Excelente, tá. Libeiros. Nós temos algumas perguntas e que vamos começar primeiro sobre o primeiro caso, na verdade a parte de análise de qualidade de energia, de Igor Torres. Tive um problema no processo de partida de um gerador de 300 MVA, onde a chave de partida, mediante inversor de 5 kV, apresentava um curto-circuito oculto e foi muito difícil localizar a falha, perdendo-se muito tempo com isso. Seria possível conectar o PDMA nas saídas do TC e obter informações adicionais sobre a ocorrência? Seria possível a análise? Então, fazer essa análise de corrente elétrica para poder pegar um defeito na partida, no sistema de partida. Sim. Não. Praticamente a proposta do PDMA é essa: identificar essas falhas, mas de um jeito fácil. Senão, logicamente, se uma ferramenta como esta, o tempo que você vai tardar aí para identificar a falha é muito, né? Não só o tempo, senão as horas homem. Vários caras analisando lá e tal. Não, sim, não. Seria muito fácil.
Perfeito. E só complementando, essa parte de gerador e motores síncronos, a gente vai entrar mais em detalhes na semana que vem. Então, na semana que vem, a gente vai poder conversar um pouquinho mais sobre esses geradores, como a gente faz as análises de geradores e motores síncronos. A próxima pergunta. No primeiro caso, em setembro de 2015, o primeiro caso que foi apresentado, né, o driver do motor DC, em setembro de 2015, no gráfico de domínio de frequência, a frequência de 360 Hz está com amplitude acima das linhas de alerta e alarme. Entendi que o importante é a frequência de 360 Hz ser maior que as frequências anteriores, 60, 120, 180 e 300. E no mundo ideal seria uma linha diagonal da menor para a maior frequência. Essas linhas de alerta e alarme são importantes em algum momento da análise? Então, no espectro tinha algumas linhas amarelas e vermelhas, e ele quer saber como que a gente utiliza essas linhas, né? Se ela tem alguma aplicação específica. Tá, legal, legal, porque eu esquecia mencionar aí um detalhe, né? Olha, a verdade é que o PDMA inicialmente, nos primeiros anos, foi projetado para motores AC. E aí, os mesmos usuários começaram a usar em outras aplicações. Então, por exemplo, eles começaram, não, mas se eu uso assim, não sei se vocês lembram do Testerric. Não, eu fazer um Testerric no motor síncrono. E ajudou e tal. Então, a gente aprendeu não só dos expertos da PDMA, sino da interação com os usuários. Neste caso, esta gráfica que vocês veem aqui é pegada do Rotor Evaluation na quinta harmônica. Então, estas linhas são só válidas para quando eu analiso rotor no AZ. Mas o espectro na KIM é usado a sinal para me ajudar com este caso. Então, imagine que essas linhas aqui não existem, né? Então, tem duas situações. Este aqui, o anterior, nestas gráficas, o domínio do tempo de tensão e de corrente são mais qualitativas. O que importa aí é essa gráfica, os cores e as distorções. Eu não te... Olha, que eu cortei os valores. Neste caso, sim são quantitativas. Quantitativas em quanto a quê, né? Em quanto às amplitudes, em quanto às frequências. As linhas não aplicam. Mas muito obrigado pela pergunta. Esqueça nas linhas, neste caso. Excelente. Só complementando a pergunta, Libreiros, é possível, baseado numa baseline, a gente criar limites de alarme específicos para esses componentes? É algo viável? Olha, os motores DC, eles têm cada qual sua própria baseline. Então, seria, se eu conheço este motor exatamente, e tenho comparativos, ou chegaram novos, e eu tenho o baseline dele, então eu poderia, né, fazer uma notinha cá embaixo desculpe. Aqui embaixo do software e tal, indicar, né, falar aqui que tem um alarme e tal, e deixar aí e tal, neste caso, escrever, né? Mas fazer um alarme geral para motores DC, não, seria individual, e para isso eu tenho que estar seguro de que o baseline que eu tenho tem os dados de referência, os dados de nascimento do motor. Não sei se fui claro com a resposta ou não.
Ah, sim, sim. Seria um espectro baseado em tendência do mesmo motor, praticamente, um motor muito semelhante, né? Então, Exatamente. você tem um baseline daquele motor, e aí, ao longo do tempo, como foi feito aí, foi acompanhado as amplitudes e verificou-se que as amplitudes aumentaram, né? Então, para o mesmo motor, para motor muito semelhante, a gente poderia fazer uma análise dessa de tendência e de amplitude dos picos, correto? Sim, Então, né? sim. Mas olha, essa é a resposta, né? Mas eu dou uma Uhum. contra-resposta. Se você tem 360 como pico dominante, fique frio, tranquilo. Se aí virou 60 Hz o pico dominante, suspeite. E aí não precisa alarmes. Ah, ótimo, ótimo. Esse é um padrão de falha, né? É um padrão de falha bem conhecido. Isso. Isso. Muito bacana Isso. mesmo. Fica a dica então aí, pessoal. Esse aí a gente não acha em livro, não, hein? A próxima pergunta. Mas devem ter documentos, devem ter Ah, sim, sim. devem ter, sim. Ele fala assim, não é a dica que a gente acha facilmente. Essa dica aí é bem preciosa. Por quê? Porque o tema DC não é um tema muito comum. Aham. Mesmo assim, se, por exemplo, vocês têm lá Alcoa, Vale, Clabin, tem clientes Paracatu, né, como chama Kinross, que tem motores AC e DC. Provavelmente o PDMA é mais utilizado no AC primeiramente. Por quê? Porque a população é maior, né? A população, 90% ou mais de 90% tem motores AC. E é mais fácil para o usuário começar com motor de, AC. Aí depois, ele vai utilizar no motor DC. Então, o número de perguntas ou a temática de motor DC é menor. Então, por isso que a gente fala pouco dessas dicas, né? O volume de dados é bem menor. Exatamente. Sim. Ok, próxima pergunta então. O espectro mostrado, eu acredito que seja a referência a esse mesmo que a gente está na tela. O espectro mostrado foi de tensão ou corrente? A resolução do espectro de tensão e corrente é a mesma no PDMA? Até que ordem de harmônicos a PDMA mostra? E ele mede o THD, que é a distorção harmônica total? Sim. Olha, o cara está precisando assim. Aqui, né? Então, uma das perguntas que está falando é se faz a medição de THD, né? Que aqui tem. Tem HD de tensão entre fases, de tensões individuais, corrente individuais. Até que harmônico, até 51. Peguei aqui a 50, 51 harmônicos. Os três, né? De tensão e de corrente. E a outra pergunta era qual? Até que ordem de harmônicos? E se ele Sim, mede o THD, a distorção harmônica total? sim. Aqui está o valor e aqui está a gráfica. Ele iria, né, até 50, 51 harmônica. Então, sim. Perfeito. Ok. E por fim, a resolução do espectro de tensão e corrente é a mesma no PDMA? Deixa assim. Deixa. Não é a mesma. Ele varia dependendo da. Olha, que pergunta legal. Deixa isso. Aqui. Você tem essa tela aqui? Na tela nova? Não, eu vejo a matriz com todos os slides. Ok, então vou fazer aqui um negócio novo. Vou parar de compartilhar a tela e vou compartilhar uma nova, ok? Aqui vai. Aí tem uma nova? Sim. Tá. Então, olha só. Se você quiser
entender um pouquinho o PDMA, como vai. Então, dependendo da prova, o PDMA pega um range de uma faixa de frequência e utiliza uma resolução e uma sampling rate. A taxa de amostragem. Uma taxa de amostragem para cada fase, né? Então, para Power Test, o que ele falou, a taxa são umas 9.000 mostragens por segundo, né? Não tenho aqui, mas eu tenho aqui, por exemplo, de modulação. São 8.000 linhas de resolução, 7.600 samples. Então, o que indica, né, se você faz aí a conversão, seria 0.015 Hz de resolução. Para Rotor Evaluation, tem 1.600 linhas de resolução e são 960 mostragens por segundo. Seria o equivalente a 0.03 Hz em resolution. Né? E assim tem para a excentricidade do gap, tem 8.000 mostras por segundo. Então, cada teste tem sua própria taxa de mostragem e tem sua própria quantidade de linhas de resolução e o rango de frequência. Então, na demodulação acontece entre 0 e 120 Hz. O Rotor Evaluation entre 0 e 480 Hz. E a excentricidade vai até 6.000, mas em realidade a gente utiliza até 2.500. Entre 2.500 e 600, tem na gráfico, mas a gente não usa para dar soluções, né? Para analisar. Então, a resposta sim tem um rango de resolução diferente cada prova. Excelente. Só para a gente manter dentro do horário e não estourar muito, que a gente já passou 5 minutos do programado, vamos responder uma última pergunta e as demais a gente vai responder por e-mail. Lembrando que esse tema de geradores, motores síncronos, motores de rotor bobinado, a gente vai conversar também na semana que vem. Então, tiveram várias perguntas ao longo de 2 webinars especificamente sobre esses temas, e a gente vai fazer um apanhado para conversar também durante a semana que vem, ok? Então, mande ainda a sua pergunta, dá tempo ainda vocês mandarem sua pergunta, que a gente vai responder por e-mail. Então, a última aqui, para a gente finalizar a parte 4 do nosso webinar, é uma pergunta também que foi feita alguns webinars atrás, mas é uma dúvida bem recorrente. Quais são os limites aceitáveis para desbalanceamento resistivo e desbalanceamento indutivo? Tá legal. Para desbalanceamento resistivo, em motores novos ou recém-bobinados, 1%, não mais. Se você está chegando um motor novo e tem mais de 1%, rejete, ou rejete seria retorne, não aceite. Mas esses são novos, são rebobinados. Você tem já na sua usina, na sua planta, na sua siderurgia, tem motores que estão andando. E nesse caso, para eles, o máximo é 3% de desequilíbrio resistivo, né, em estático. Por quê? Porque esse dinâmico te gera aí desequilíbrio de corrente, talvez de 7%, 8% e tal, que equivale a ter mais calor no sistema. Então, aí você já está operando com pontos quentes. Por lo tanto, está deixando que uma falha se antecipe. É isso. O desequilíbrio indutivo não tem. Tem motores que chegam novos e tem um desequilíbrio indutivo de 0%, 0, 1 máximo. Tem outros que chegam novos e tem 8%, 7, 8%. Né? E você a operar os dois, e os dois estão perfeitos. Performance no máximo. Então, nesse caso, você aceita o 8% de desequilíbrio indutivo como o baseline dele.
E aí só tem que monitorar que continue em 8%, que não na crescente. Além disso, você tem as provas, né? Tem as provas para as medições, indutância média, indutância, desequilíbrio indutivo, e o teste RIC para monitorar. Mas não tem um estándar desequilíbrio indutivo, não. Ok. Então, eu queria deixar aqui meu agradecimento a Libreiros por ter dedicado seu tempo, compartilhado esse conteúdo com a gente aqui. Muito obrigado por estar com a gente durante todo esse processo. E na semana que vem a gente ainda tem mais um evento para a gente finalizar essa série. Então, muito obrigado, Libreiros, pelo seu tempo, por compartilhar conhecimento aqui com a gente. Não, sei o que agradece. Muito obrigado. Eu agradeço também a todos que participaram aqui, todos que reservaram um pouquinho do seu tempo, numa agenda bem corrida, para poder estar com a gente aqui nesse período. Eu quero já convidar que vocês já separem um tempo também para quarta-feira que vem. Vai ser um tema bastante interessante, bastante pedido. Aplicações especiais, motores síncronos, motores de rodo bobinado, geradores. Motor DC a gente já começou a falar aqui, mas se precisar a gente comenta também na semana que vem. Então vai ser um tema bem, bem interessante que vai pegar essas exceções que a gente às vezes fica com a pulga atrás da orelha sem entender como é que vai poder trabalhar. Então, já deixo o convite a todos vocês aqui, vocês podem divulgar, a gente vai mandar o link para vocês, tanto da gravação desse webinar, quanto o link para vocês mandarem para algum conhecido que também quer fazer inscrição, quer participar dessa última parte com a gente, ok? Então, meu muito obrigado a todos e espero encontrar todos vocês aqui na próxima quarta-feira. Até lá!